Bom, pessoal, retornando aqui a aula sobre o trabalho e energia cinética. Bom, a gente viu que quando você tem uma força constante, né? O trabalho de uma força constante, o trabalho de A a B é simplesmente a força escalar deslocamento, né? De A a B. Né? Logicamente que isso aqui é igual, no caso força constante, menos o trabalho de B a A. Isso eu vou, lógico, volto para o mesmo ponto, independente da trajetória, isso aqui vai ser zero. Né? Isso para força constante. Certo? Já no caso de força de atrito, isso não ocorre. Né? Agora é o seguinte, e o caso força geral, trabalho de AB, força variável, o trabalho seria integral TA, TTB, né? De F, que depende da posição, escalar, né? De V e dt, né? Ou seja, é o que o deslocamento, né? Aqui é VDT, é o próprio DR, o elemento de deslocamento infinitesimal, certo? Agora, se a gente considerar a força resultante, como é que seria o trabalho de todas as forças? Então, o trabalho da força resultante. Então, imagine que a força resultante Então, qual seria o trabalho da força resultante? Nesse caso, eu estaria calculando o trabalho de todas as forças, não mais agora só uma força como eu tinha colocado. Eu tinha colocado conjunto de forças e selecionei somente uma força para ver. Por exemplo, peguei a força peso. Né? Mas teve um problema que eu observei a tensão e o peso, então a tensão do fio, que é a tensão do fio em um movimento de pedaços de círculo, segmentos de círculo, a tensão, o trabalho é zero. Né? Então, como é que a gente calcula então o trabalho de uma força resultante? Né? Então, a força resultante, que atua numa partícula, ela é massa vezes aceleração, mdv dt. Né? Vamos calcular esse trabalho aqui. O trabalho de AdB, de todas as forças, seria então integral de TA TTB de M, a força resultante, dv dt, escalar V dt. Né? Bom, agora vamos para umas propriedades que tem de derivadas, né? E de integração. Primeiro, a derivada de V escalar V é o derivado do produto. É a derivada de V dt escalar V mais V escalar dv dt. Como o produto é comutativo, isso aqui dá duas vezes V escalar dv dt, que é o que eu tenho na integração. Então eu posso escrever a nossa integração como? Né? Integral de TA até TB. Né? A massa é constante, então isso aqui eu posso, né? Aqui na verdade V escalar dv dt, ele é a mesma coisa que ddt. Quem é V escalar V? É o próprio V2, né? Então isso aqui é um meio de V2. Então vou substituir, né? Vou substituir essa expressão, né? Essa expressão aqui na integral, né? E vamos ver o que é que acontece. Né? Então vai ficar, a massa é constante, então eu vou dizer que isso aqui é ddt de 1 meio de mv2 dt. Agora eu vou falar para vocês uma propriedade que existe das integrações. Né? Que é o seguinte, observação. Quando eu tenho uma integral, certo? Qualquer que seja a integral, por exemplo, TA, TB, de uma certa função qualquer, g de t, né? Vou botar assim, G minúsculo, G de t dt, isso aqui vai ser uma função zona, G de TB, menos G de TA. Essa função grandona, ela tem a propriedade que a derivada dessa função grandona
tem que ser igual a funçãozinha pequena, né? Então, por exemplo, se eu tenho que g é igual a t elevado a n, então, por exemplo, se g de t for t elevado a n, né? Então eu tenho que pegar uma função cuja derivada vai dar isso aqui. Então nosso gzão de t vai ser tn mais 1 sobre n, mais 1. Então, na verdade, essa chamada, né, de primitiva, esse g é chamado de primitiva, e a derivada dele é exatamente a função que está no integral. Certo? Agora, quando eu tenho, né, quando eu tenho a integral de TA a TB de uma derivada de uma função dt, né? Essa minha função, né, é a própria função. Porque se você ver aqui, isso aqui vai dar o nosso f grande, né? De t de b menos f de t de a, mas esse f grande, né, df grande, dt seria a própria função que está ali dentro, então seria df dt. Então as funções são a mesma de uma constante, ou seja, o nosso f grande seria a própria função e uma constante, né? Mas como você está pegando então a diferença, né, desaparece a constante. Então, a nossa integral aqui, que é WTAB, que é a integral de uma derivada, é a própria função tomada nos pontos. Então, o W de AB seria simplesmente 1 meio de m VB ao quadrado menos 1 meio de m VA ao quadrado, né? Então, esse aqui, pessoal, é o teorema trabalho-energia. Energia cinética. Né? Cinética. Então, essa quantidade aqui, que a gente chama energia cinética, né? Trabalho energia cinética. Esse K é 1 meio de mv ao quadrado, é chamado de energia cinética da partícula. Certo? Energia cinética da partícula. Então, na verdade, se eu pego todas as forças que estão atuando na partícula, calculo o trabalho de todas essas forças, né, o trabalho vai ser a variação da energia cinética. Então, o trabalho de AB vai ser simplesmente K de B menos K de A. Certo? Que é a variação da energia cinética. Certo? Isso é importante teorema para trabalhar a energia cinética, né? Ok? Então, vamos ver como eu posso aplicar esse teorema aqui, né? Para aquele problemazinho que a gente fez, que é do pêndulo, né? Entre massa M, fio de L inextensível, está pendurado no teto, e eu solto ele em uma altura θ0. Então a gente já viu que as forças estão atuando aqui, a tensão e o peso, né? Só que a tensão não realiza trabalho, como a gente já tinha mostrado. Então, o trabalho de todas as forças vai ser somente o trabalho da força-peso. Só que a gente já viu quanto era o trabalho da força-peso. Então vamos supor que ele vendo a posição θ, saia daqui do repouso, né? Uma velocidade inicial 0, então está aqui, velocidade inicial, vamos supor que seja 0. Ele saiu aqui do V0 igual a 0, né? Eu soltei aí com essa velocidade nessa posição θ0. Qual vai ser a velocidade quando ele estiver no ângulo θ? Qualquer. Aí basta ver o trabalho, né? Trabalho para ele ir de uma posição
no θ, que a gente já tem visto, o trabalho, ele vale menos mg, né? Usando o eixo para cima, né? Estamos usando o eixo aqui y, x, então os y negativo, né? Então a gente já viu quanto é que vale o y em função do θ, o y vai ser menos L cosseno de θ, né? Então vai ser menos L cosseno de θ mais L cosseno de θ0, né? Então isso aqui, o W, para ir de posição θ, vai ser mg, LMG, né? Cosseno θ0, vou tirar o menos evidência, né? Eu tive o menos evidência. Isso aqui, na verdade, quando a gente tira o menos L em evidência, LG, cosseno de θ menos cosseno de θ0. É? Bom, agora, isso aqui a gente sabe que é igual, pelo teorema da energia cinética, variação da energia cinética. Então isso aqui vai ser igual a velocidade final intermediária menos a velocidade inicial. Então isso aqui é simplesmente o meu de mv2. Daí eu descubro quanto é que vale a velocidade, né, em qualquer ponto, né, que independe da trajetória, né. Então daí você encontra aqui, né, velocidade, por exemplo, cancela a reta 2LG cosseno de θ menos cosseno de θ0. Então, por exemplo, qual seria a velocidade do ponto mais baixo? Então, para θ igual a zero, a velocidade vai ser raiz de 2LG 1 menos cosseno θ0, né? Aí ele pode passar novamente pelo outro ponto, né? Que é exatamente, que é quando isso aqui for zero. O cosseno de θ pode ser igual, né? Por exemplo, para V igual a zero, isso implica que cosseno de θ tem que ser igual a cosseno de θ0, né? Aí você tem duas soluções aí, né? O θ igual a θ0 ou θ igual a menos θ0, né? Exatamente o que ocorre, que ele fica, né? Daqui a situação, ele fica fazendo esse movimento aqui, ó, né? Aqui é para θ, né? Fica realizando esse tipo de movimento. Aqui vai ser esse ângulo sendo positivo assim, θ0, e esse aqui é menos θ0, tá? Então ele fica exatamente fazendo esse tipo de movimento, né? Ok? Agora vamos ver outro caso interessante, que é o sistema massa-mola, né? Eu não tinha tratado aqui, mas sistema massa-mola. O sistema massa-mola, pessoal, é dado a mola, por exemplo, você tem uma mola, né? Tem um corpo de massa M, né? Quando eu comprimo uma mola, né, ela responde com a força contrária para a força dada pela força de Hooke, que é exatamente o seguinte. Aqui, por exemplo, eu tenho x igual a zero aqui, a força F, né, a componente Fx dessa força, que eu estou considerando aqui o eixo x, ela é menos Kx, né, é a força que a mola faz no bloco, né? Então quando eu empurro o bloco, né, ela responde com a força, né, que dá para isso aqui. Então quando ele está no zero, na posição x igual a zero, e eu puxo a mola, para alongar a mola, né, a força vai ser dirigida contrária, né? Força que a mola fizer. Se eu tento empurrar a mola, né, para x negativa, ela responde com a força positiva, né? Então como é que eu calculo o trabalho aqui né, o trabalho? Por exemplo, vamos supor que eu saio do ponto x1, né? Estou bem aqui, quero calcular o trabalho da força da mola, né? Então estou aqui, ó, um bloco de massa M, né? Aí tem uma força aqui na posição x igual a x1, e eu venho para cá, alonguei
Então a posição x igual a x2, né? E aqui é o nosso, vamos supor que aqui seja x igual a 0. Né? X igual a 0. Então, né, logicamente, que você vai ter uma força contrária, né, atuando aqui no bloco, né, de massa M. Então você tem como força assim, uma força que é contrária aqui, né? Essa é a força da mola, né? Aqui está sendo alongado, x igual a 0, ela alongou, então menos K, isso aqui vai ser uma força que é, né, apontado para cá, que seria, né, de módulo K x1, módulo, né? E aqui, né, seria KX2. Bom, então quanto é que seria o trabalho da força da mola? Força da mola. Então trabalho, isso aí, a posição 1 até a posição 2, né? Ele vai ser integral de T1, T2, né? A força, né? Aí a nossa força é na direção x, é vetorial, né? Então ele é menos, né, F escalar V, só que V é dx dt, né? Então isso aqui vai dar simplesmente assim, menos K x dx dt. Aí novamente a gente aplica aquela, né, que é parecido com aquela V dv dt, né? Então esse W de 1 ou 2 eu posso dizer que é integral T1 a T2 d de dt e, né, menos 1 meio de kx2, né, dt, né? Exatamente o que eu tinha mostrado, que se é a derivada disso aqui vai dar exatamente, se K é constante, né? Então você vai ter, o trabalho vai ser então dado por daquela propriedade, a integral da derivada é a própria função. Então isso aqui vai ser menos 1 meio de K tomado no tempo T2, né? Eu vou chamar de x2 e mais, né, que é a variação, né, kx1 ao quadrado. Então esse seria o trabalho, né, da mola, certo? Força da mola. Ok? Então, agora se a gente usar o teorema do trabalho energia cinética, né? Então isso aqui, por exemplo, se ele está com a velocidade V1 no ponto x1 e V2 no ponto x2, tendo só essa força atuando aí, né? Então isso aqui seria igual. Então, se só existe essa força, se só a força da mola realiza o trabalho, então nós temos que esse valor aí, teorema da energia cinética, dá menos 1 meio de K x2 ao quadrado, mais 1 meio kx1 ao quadrado, teria que ser igual 1 meio de m v2 ao quadrado, menos 1 meio de m v1 ao quadrado, né? Daí você tira uma situação interessante, que é, eu passo o meio de kx2 para o lado de lá e o meio de v1 para o lado de cá. Então você fica 1 meio de kx1 ao quadrado mais 1 meio de m v1 ao quadrado tem que ser igual a 1 meio de kx2 ao quadrado mais 1 meio de m v2 ao quadrado, né? Então eu analisei o ponto 1 e 2. Então pegar um ponto intermediário, então isso significaria que para qualquer ponto
1 meio de kx ao quadrado mais 1 meio de mv2. Isso aqui seria igual a uma constante, né? É igual a uma constante, né? Então, por exemplo, o que vai acontecer é o seguinte: quando eu estico a mola até uma posição X aí, ou uma posição máxima aí, por exemplo, então supor que eu estico até uma posição máxima, que a velocidade seja zero. Então isso aqui seria igual vamos supor que a posição máxima seja A e a velocidade nesse ponto seja zero. Então isso aqui seria 1 meio de KA2, né? Então, a mola, né, a velocidade vai depender do x, né, através dessa equação aí, né, e ela pode ir, por exemplo, ela pode passar pelo x igual a zero, por exemplo, vai ter uma velocidade máxima, né, e ela pode passar por outro ponto, que é x mais ou menos a, por exemplo, que é onde a velocidade vai ser zero. Então, por exemplo, para v igual a zero, o x vai ser igual a mais ou menos a, né? Né? Em x igual a zero é onde exatamente a mola, né, não tem força, né? Ela não está alongada. Então, por exemplo, velocidade máxima. A velocidade máxima vai ser exatamente, né, quando o x for zero, né? Que é exatamente onde a velocidade vai ser máxima. Então, o meio de mv2 máximo vai ser o meio de k2. Daí você tira a velocidade máxima, né? E ela vai dar, em módulo, vai dar exatamente raiz, né, de k a sobre m. Essa seria a velocidade máxima, né? K a 2, né? Desculpa, aqui então o A sai fora, né? O A sai fora da raiz. Essa seria a velocidade máxima, né? Então eu vou mostrar para você o que ocorre nesse movimento, né? Esse movimento aí, né? Então, vamos lá. Olha aí, ó. Né? Esse corpo de massa M. Aqui eu coloquei um pouco lento só para a gente perceber, né? Aí ele passa por um ponto, né? E depois, então ele vai ficar oscilando, né, de um ponto para o outro. Aqui é onde ele está parando, é onde tem a amplitude máxima, né? Que é o x igual a A. Depois ele vai passar para uma velocidade máxima, que é onde x igual a zero. Depois ele vai para posição x igual a menos A, onde para e retorna de novo. E ele vai fazendo esse movimento indefinidamente, desde que não tenha nenhum tipo de atrito, né? Certo? O que a gente está vendo aí, na verdade, o que a gente vai ver depois, que essa quantidade E que eu chamei, na verdade, é energia mecânica, né? Energia mecânica do sistema massa-mola, né? Que é constante. Então isso é muito, muito importante. Então você vê que a definição do trabalho, ela é super importante para tratar problemas, né? Que a gente não conseguiria tratar se não tivesse o teorema trabalho-energia, certo? Ok? Então vamos lá, continuar aqui com a nossa... Então, pessoal, nesse exemplo aí, a gente viu, por causa da mola, que a força tipo, depende apenas da posição. A gente pode calcular o trabalho, por exemplo, para qualquer tipo de força depende apenas da posição, né? De outra maneira. Por exemplo, imagine que você tem uma força, né, em uma dimensão, que a força seria igual a uma função que depende de x, vamos supor na direção y, né? Esse valor de x, por exemplo, x pode ser menos kx, como é que foi o caso, né? Então você está aqui o eixo do x, né? Bom, então o que a gente pode fazer é o seguinte: o próprio deslocamento dr vai ser o próprio
dxi, né? Que você está andando no plano. Então, quanto é que vai ser F escalar dr? Vai ser só F de x dx. Então, nosso trabalho, eu posso escrever assim, o trabalho de 1 a 2, né? Que sai da posição x1, posição x2, seria só integral, aí vai ser na variável, própria variável x, integral x1 a x2 e f de x dx, né? Que seria exatamente a função cuja derivada, né? Cuja derivada, ou seja, df dx, seja a própria função f de x, né? Então, no caso de uma força do tipo, sei lá, vamos supor que a força seja esse exemplo, se F seja igual a menos alfa xn, na direção I, né? Então, o nosso trabalho, para ir do ponto 1 a 2, seria integral de x1 a x2 menos alfa xn dx. Então, isso aqui seria somente menos alfa, né? E pela regra seria soma n mais 1 sobre n mais 1, né? Tomadas nesses pontos, que a gente chama assim, tomada do ponto x1, x2, a diferença. Então, isso aqui seria o W de 1 a 2, seria menos alfa x2 n mais 1 sobre n mais 1, mais alfa x1 n mais 1 sobre n mais 1. No caso n igual a 1, você vai cair no caso do sistema massa-mola definido pela lei de Hooke, né? Então, isso aí seria um exemplo, você calcular, né? Quando a força depende da posição diretamente, né? Certo? Bom, a gente poderia ver outras aplicações, né? E sistema, outro tipo de sistema, por exemplo, que é quando isso aí na verdade a gente vai tratar mais nas aulas de mais radiante, que é conservação de energia, né? Que tipo de forças levam à conservação da energia, certo? Bom, a gente também poderia pensar num sistema que é o seguinte, né? Imagine que eu esteja né? Imagine que eu desça, né? Uma rampa, para você ver outra aplicação aqui. Vamos supor que eu deixo numa rampa aqui, né? Que eu solte um bloco aqui, né? Tipo um escorregador, né? Vamos supor que seja sem atrito, né? Aí eu solto em uma altura H, né? E quero saber qual a velocidade com que ele vai chegar aqui. E solto o repouso. Então, essa aplicação direta também do trabalho de energia. Então, está aqui nosso... Então, a gente supondo o nosso eixo bem aqui assim, né? A gente está imaginando o eixo y igual a 0 aqui, né? Então, o nosso trabalho, para ele vir de y igual a h, y igual a h para y igual a 0, o trabalho é, né? Vamos chamar esse ponto aqui, sei lá, ponto 1 até eu chegar ao ponto 2. O trabalho de 1 a 2 seria menos mg, né? Da diferença, né? Então, y2 é 0, menos o inicial, que é h. Então, isso seria igual a mgh, né? Bom, mas isso aí, né? Pelo teorema da energia cinética, né? Porque as forças que estão atuando nessa partícula, né? Em todo instante de tempo, é a força de contato e o peso. Mas a força de contato é sempre normal à trajetória que ele está fazendo, então não realiza trabalho. Então quem realiza o trabalho é só o peso.
Então, aqui seria o trabalho das forças totais. Então, pelo teorema da energia cinética, isso aqui tem que ser igual a mgh, tem que ser igual, velocidade inicial é zero e velocidade final é V2. Então, daí você tira que V igual a raiz de 2GH. Independente de ser uma curva, é interessante, independente de ser uma curva ou ser um plano inclinado, né? Tanto faz, ser um plano inclinado ou ser uma curva, ele vai chegar com essa velocidade aí, certo? Logicamente que sendo uma curva, né, ela vai demorar mais tempo, então, ou mais tempo ou menos tempo, depende da situação, ou em linha reta. Aí seria um cálculo um pouco complicado, por exemplo, saber qual é a curva que dá o tempo mínimo. Aí é uma questão interessante. Mas tá aí um exemplo que você aplica, né, sobre esse exemplo do trabalho, né? Certo? Do peso, força-peso. Havendo atrito, aí é outra história, né? Que aí você tem que calcular o trabalho da força do atrito, certo? Aí o atrito faria com que a velocidade fosse menor, né? A velocidade fosse menor, ok? Então é nessa parte 2 aqui que eu queria falar sobre isso. Depois a gente volta a falar mais sobre trabalho e energia cinética, certo? Agora, antes de fechar assim, como a gente trabalhando aqui com energia e trabalho, as unidades do trabalho, né? Verdade? As unidades, né? São o seguinte, como o trabalho, né? Como o trabalho é força vezes deslocamento, a unidade se a gente está usando unidade Newton, então, por exemplo, você teria uma força de 1 Newton e um deslocamento de 1 metro, isso aqui dá 1 Newton metro, né? Para não ficar carregando toda a vida esse 1 Newton metro, a gente foi batizado isso aqui para ser um joule. Isso aqui, o joule, né? Então, 1 joule, que é 1 joule, a gente vai explicitar pela letra J, seria a unidade da energia cinética e do trabalho, né? Em unidades internacionais, certo? For explicitamente, né? Se a gente for usar as unidades explícitas de Newton para força e de deslocamento, unidade de metro, né? De medida, né? De metro. Aí nós já temos aí o joule. Na verdade é sempre a unidade de força vezes unidade, né? de comprimento, né? Essa daí seria a unidade do trabalho, né? Bom, por hoje eu vou falar só sobre isso e na próxima aula eu falo mais sobre trabalho de energia cinética.